Pessoal, boa tarde, você que está agora assistindo-me ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir a gravação. Eu desejo a você uma excelente preparação para o certame da Cefaz Amapá. Eu, professor Tudão, querendo auxiliar você a ser um auditor, a ser um fiscal de tributos do estado do Amapá, aquele salário maravilhoso, R$ 22.000, né? Que a princípio com as gratificações chega lá para 30 pau, coisa maravilhosa para você poder ser um auditor fiscal, ser uma fiscalete, que nem as nossas queridas Marco e Grace, que nos ajudaram aí a entender um pouco mais da Cefaz Amapá. Primeiro colocado do último concurso foi então nosso aluno, o aluno do professor Tudão, e nos deu a honra aí de uma live que inclusive está no nosso canal do YouTube. Dá uma olhada aí que você vai ver boas informações a respeito da carreira. Às vezes você quer saber alguma coisa da carreira, nada melhor do que você saber do 01 da última turma, né? E de um casal que passou no último concurso, né? Bom, e hoje nós vamos falar de um determinado tributo que a princípio é cobrado pelo estado do Amapá e que tira você totalmente da circunstância do ICMS e do IPVA. Tem nada a ver com circulação de mercadorias, não tem nada a ver com propriedade de veículos automotores, mas tem a ver com o que nós chamamos da transmissão gratuita de bens ou direitos. Transmissão é a mudança da titularidade. Gratuita é quando não há ônus para ambas as partes. Só uma parte tem ônus, ou seja, a pessoa que vai doar, ela tem ônus, ela vai entregar o bem. A outra pessoa não tem ônus, ela simplesmente aceita ou não aceita. Então, na verdade, a gente vai falar sobre um imposto que incide sobre a transmissão, e esse imposto faz com que, muitas vezes, o aluno tenha que ter conhecimentos prévios de direito civil, senão ele não entende a lei. Ele até decora a lei. E, aliás, eu vejo isso muito nos meus alunos para concurso público. Ele chega aqui para poder falar a respeito do ITCD, ele decorou exatamente o que está escrito na lei, mas ele não sabe o que está querendo dizer aquela situação, e qualquer coisinha um pouquinho diferente que cai na prova, ele, a princípio, não tem aquele entendimento do direito civil. E como é difícil você estudar o direito civil, são 2.000 artigos. Né? Tem o direito dos bens, o direito das sucessões. Aí você fala assim, não, o que eu vou estudar, professor? Eu não sei exatamente o que estudar. Então, na verdade, a gente traz a experiência de anos de concurso público, anos de provas a respeito do nosso ITCD, para poder ajudar você a passar nesse certame. Às vezes, essa aula você vai assistir para qualquer outro concurso da área fiscal. Que bombe essa aula! Que detone essa aula, que ajude o futuro fiscal, a futura fiscalete a passar em todo o território nacional, mas que você, a princípio, saiba que é necessário alguns termos, alguns conceitos do direito civil, senão a gente não sai do lugar. Senão a gente fica assim... Porque o nosso imposto ele não é só um imposto sobre transmissão gratuita. Ele tem a origem da transmissão gratuita ser causa-morte ou doação. Então, o fato de você ter transmissão causa-mortes já entra lá no direito das sucessões. Eu vou lá no Código Civil Brasileiro, juntamente com o Código de Processo Civil, para entender o que acontece a respeito do direito de sucessões. E aí você vai entender que nós temos várias formas de sucessão causa-morte. 4 delas são as mais importantes em prova e são citadas na nossa legislação estadual. Então, a gente vai começar a estudar, então, o nosso ITCD para o concurso do estado do Amapá. Mas eu vou tomar a liberdade, né, de, ao começar esse estudo, já falar para você o que mais cai na prova, Tudão. Qual é a banca? Fundação Carlos Chagas. O que mais cai na prova do ITCD na banca Fundação Carlos Chagas? Se eu pegar 20 anos de concurso, estou falando, não são 10 dias, não são o ano passado, ano retrasado. Se eu pegar 20 anos de concurso, o que eu vou falar é o famoso top 5. Como assim? São os 5 assuntos que a banca gosta. E vou lembrar você, o que a banca gosta, nós, futuros fiscais, adoramos. É assim que funciona. A banca gosta e nós adoramos o que ela gosta. Ela gosta muito de colocar o quê? Incidência do imposto. Muitas vezes, inclusive, nessa história de incidência do tributo, ela leva em consideração a seguinte circunstância: incide o nosso ITCD nas transmissões, causa mortes, e aí ele fala, mas tem uma transmissão entre vivos, aí ele fala, mas tem uma transmissão onerosa, e aí o seguinte, saber que os atos para haver a incidência do ITCD aqui no estado são somente os atos gratuitos, já mata a questão de prova. Tem questão na prova dos senhores que vai perguntar lá, ou usufruto instituído de forma onerosa. Aí você vai falar, o oneroso está fora do campo de incidência do ITCD.
O oneroso está fora. Veja, quem está fazendo Minas Gerais sabe que tem uma exceção lá. Mas para o estado do Amapá, se o usufruto foi feito de forma onerosa, ou seja, se vai ser pago pelo usufruto, se vai haver pagamento, paga pela transmissão da titularidade do usufruto, isso é fora do nosso campo de incidência. Ana e Júlio se separaram. Então eles estavam casados, regime de comunhão parcial de bens. E na hora da separação, Ana falou: eu não quero nada que é teu. Fica com tudo, fica com essa casa, fica com o apartamento, fica com tudo. Então, ele está transmitindo? Está transmitindo direitos quando ela fala fica com tudo? Tá. É oneroso ou gratuito? É gratuito, professor, porque a separação ela falou que é para o outro ficar com tudo. Então isso é uma doação entre vivos. Então no encerramento, na dissolução de um casamento, nós temos fato tirador do ITCD se for ato gratuito. Agora, se a Ana falar assim, você quer minha parte no apartamento, você vai ter que pagar por ela. Então o ato se tornou oneroso. Então, gente, se a gente não souber detalhes a respeito do direito civil, a gente não consegue tributar o ITCD. Por isso que às vezes você vê que, a princípio, o pessoal... A coisa é tão complexa, né? Que o pessoal, às vezes, contrata um professor para dar ICMS e outro professor para dar ITCD. Dá uma olhada nos cursinhos. Não é todo cursinho que tem um professor só para o ICMS, um professor para todos os tributos. Que nem o Tudão aqui já está 24 anos fazendo isso. Não, às vezes o cara... Não. Para o ITCD precisa ser um especialista em civil. Então, para você, a princípio, ser um fiscal do ITCD, é bom que você estude com um especialista em civil. Então, está aqui um formado em direito, não tenho especialização em civil, eu tenho especialização em tributário, né? Focado no concurso. Então, esse cara é concurseiro, ele entende do que ele está falando. Você entende? Na idade, eu posso aqui ficar aqui, mas caramba, eu vou fazer um monte de coisa aqui para você, eu vou, a princípio, ficar estudando no profundo TCD, mas cai na prova? Se não cai na prova, não adianta, eu não vou querer isso aí para o aluno, para quê? Vai perder tempo. Vai perder tempo, e eu não quero que você perca tempo, eu quero que você fique cada vez melhor. Você entendeu? Então, o que acontece? Dentro do campo de incidência do nosso ITCD, caem questões de prova assim, com uma certa regularidade. Por isso eu coloquei ela no top 5. Top 5. Outro top 5 aqui, dos 5 que caem mais em prova, só para você poder entender, é a competência para tributar, ou seja, para que estado é devido o tributo. Tudo bem? Para qual estado é devido o tributo? Isso chama-se competência para tributar. Professor, explica isso melhor. O nosso fato gerador, por exemplo, não é doação? Então a Ana está no Amapá, tem um imóvel na cidade de São Paulo e ela doou para um donatário que está na Bahia. Então a Ana no Amapá, doadora. Donatário na Bahia, o imóvel está em São Paulo. Para onde é devido o tributo? É assim que cai na prova. Isso a gente chama de competência para tributar. As regras principais de competência para tributar, até por causa da possibilidade de guerra fiscal entre os estados, estão no texto da Magna Carta, Constituição Federal nele. Vou falar de novo. É na Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 1º, que nós temos aí a competência para tributar, quando o bem é imóvel, e nessa pergunta que eu te fiz, doador no Amapá, donatário na Bahia, imóvel em São Paulo, tributo é para São Paulo. Tributo é o local onde se encontra o bem imóvel. Você que estuda tributário, você que estuda constitucional, você sabe disso. Mas isso é tão legal e é tão importante que cai nas provas de concurso, seja em tributário, seja em legislação. E não é só isso. O problema é quando o doador se encontra no estrangeiro, quando o bem se encontra no estrangeiro, ou até quando, se for uma situação causa-morte, o inventário ou rolamento se der no estrangeiro. Então, por exemplo, né, o John, ele era dos Estados Unidos, faleceu lá nos Estados Unidos, teve inventário lá feito, e aí nós temos aqui, dentro do inventário, um imóvel lá em Macapá, na avenida principal ali de Macapá, um imóvel em Macapá, e o donatário mora também em Macapá, é a Ana, que é filha do John, né, filha do John, que mora em Macapá. Pois é, mas o inventário se deu no estrangeiro. Para onde é devido o tributo? A regra é você olhar na Constituição Federal. Então, queridos, se eu não olhar a Constituição Federal, não sei para onde é devido o tributo. E depois que eu olhar a Constituição Federal, você vai ver que a Lei Complementar Federal trataria do assunto. Você vai ver que, a princípio, na falta da Lei Complementar Federal, os estados usam competência suplementar do artigo 24 da Constituição. E você vai ver também que o Supremo já declarou
que, a princípio, isso é inconstitucional, que os estados estão fazendo, e já regulou agora, no mês 6 de 2022. Olha o que eu estou falando com você. Mês 6 de 2022, o Supremo falou, agora vocês têm agora 1 ano, estados, para poder regularizar esse assunto. Cara, tanta coisa importante para falar para você. Você acha que o Tudão vai ficar calado? Você faz Amapá? Quero falar uma coisa para você, só isso, só isso. Fecha o ouvido aí para você não ficar sofrendo. Só isso. Nós vamos invadir o estado do Amapá. Então é simples assim. Simples assim. Então, se você tá aí focado, se você a princípio tá meio perdido, aqui ninguém tá perdido. Aqui tá todo mundo focado. Foco, foco, foco. Foco total aí nessa prova. Você entendeu? FCC, pode vir, que nós vamos passar por cima, que nem rolo compressor. Você entende? Simples assim. Salve, Jussivaldo. Salve, Rodrigo. É isso aí, Paulão. Tamo junto. Tem que entender o negócio, eu tenho que compreender, cara. Senão eu não vou sair do lugar. Fiscalete, por favor, temos que compreender, senão a gente não sai do lugar. Outro top 5. Contribuintes versus responsáveis tributários. Então, o Estado, a princípio, nomeia lá os contribuintes do nosso ITCD, aqui no Amapá, e às vezes tem lá também, né, os sujeitos passivos indiretos, que a lei manda pagar o tributo mesmo não tendo relação pessoal direta com o faturador, são os responsáveis tributários. Então, de um lado, contribuinte, responsável. O que os avaliadores gostam muito? De confundir o aluno e perguntar se aquele contribuinte é responsável, se aquele responsável é contribuinte. Eles gostam de confundir o aluno. Doador, donatário, quem que é o contribuinte, quem que é o responsável? Pode ser que o doador possa se tornar contribuinte? Então, essas situações eles gostam também na prova. Veja que eu estou só falando né? Tô falando de uma coisinha só dando aquele toque ali para você. Informações tão importantes, não é verdade? Professor, eu preciso saber mais. Por exemplo, não incidência e isenção. Nós sabemos que são dois institutos bem diversos, né? Na não incidência nem nasce o fato gerador, e a não incidência pura e simples é aquela prevista na lei amapaense. Agora temos também a não incidência qualificada, que é aquela prevista na própria Constituição Federal, são as hipóteses de imunidade. Nem nasce fato gerador e está imune ao imposto. Então você vai ver as imunidades ali previstas. Agora, muitas vezes o avaliador quer confundir as hipóteses de não incidência com hipóteses de isenção do Estado. Isenções que são dispensas que o Estado dá através de lei. Dispensas legais do pagamento do tributo. Então a gente tem que entender o seguinte: não incidência é diferente de isenção. Vou falar de novo. Não incidência é diferente de isenção, só que o avaliador gosta de confundir os alunos. Tá bom? Por último, dentro dos top 5, base de cálculo versus alíquota. Meu Deus. Temos que conhecer que aqui no estado do Amapá, nós temos até uma possibilidade de planejamento tributário. A alíquota, por exemplo, a doação é menor que a alíquota para a causa-morte. Então, se eu estou sabendo que estou prestes a morrer, eu posso fazer a doação em vida e vou economizar. A alíquota para a doação aqui no estado é 3%, para a causa-morte é 4%. Então, que tal eu antecipar a legítima? Aí você tem que entender o que é antecipação de legítima, professor? E cai na prova dos senhores. Então, meus queridos, e a base de cálculo? Valor venal? Valor de mercado? Tem redução de base de cálculo aqui? E na instituição do fideicomisso, professor? E quando a substituição do fideicomisso, professor? Meu querido, tem tanta coisa legal para a gente falar a respeito, ó. E eu tô tão feliz, né, que eu vou fazendo, eu vou melhorando as coisas, ó. Fiz uma figurinha bonita para vocês, ó. Ó o fideicomitente, o fiduciário, ó. Fideicomitente é um vozinho, ó. Fiduciário é o advogado. Olha, o fideicomissário, né, é a prole eventual. Olha só que interessante, né? Então a gente faz os esqueminhas, está querendo cada vez melhorar mais ainda a aula. Por quê? Porque a gente sabe que ajuda você, né, a entrar. Veja, eu estou falando de novo para você, ó. Às vezes a gente fala assim pro pessoal, né? E o pessoal não acredita no que eu estou falando. Não é todo cursinho que tem um professor para dar todo ICMS, TCD, IPVA e outras cositas mais, inclusive a área de livre comércio. Quem se arrisca para poder entrar na área de livre comércio ali? Tem que estudar. Eu sei, eu dou valor a cada professor que está tentando aí de legislação tributária. Eu dou valor, por quê? Porque quando a gente fala de legislação tributária, está falando de direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, direito financeiro, está falando de direito civil. Cara, não é qualquer um que entra aqui nessa seara. Aliás, tem muito tributarista que não quer nem saber de legislação tributária, nem toca. Quando botaram lá a Lei Candir, lá no direito tributário, os colegas foram lá tentar fazer, eles falaram, pô, mas tinha algumas coisas aqui que a gente não entra nem no assunto, a gente só fala a literalidade que está na lei ali. Não entra no específico daquilo que tem a ver com o Estado. Você entendeu?
Não há problema algum. Só que você tem que escolher o melhor material, o melhor professor, aquele que a princípio te ajuda, para que você possa passar no concurso. Porque o concurso é o seguinte: o último concurso para a Cefaz Amapá foi em 2010. Você vai esperar mais 12 anos de agora para fazer o novo concurso para a Cefaz Amapá? Melhor você passar logo nesse, né? Então tem que fazer a escolha legal, galera. Porque depois é só trolha. É. Aí depois, professor, eu queria ter te visto. É, mas você tá me vendo, meu. Vem aqui no YouTube, você tá me vendo. E vai lá e faz o curso e detona. Então, ó, gostaram aí dos top 5? A banca gosta, nós adoramos. E aí, dentro dos top 5, é claro, já vamos então partir para importantes informações que a princípio estão já na Constituição Federal. Então, eu não posso ir direto para o ITCD sem passar pelo texto constitucional. Então, primeiramente, vamos ver o nome na lei do tributo. Artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre, veja lá, a transmissão, causa-mortes e a doação de quaisquer bens ou direitos. Veja, a transmissão por causa-morte. Então, qualquer das situações de transmissão causa-mortes pode gerar fato gerador do nosso imposto. E as transmissões por doação? Essas são inúmeras. Apesar do nome doação parecer uma determinada, só Instituto do Direito Civil, várias situações pode haver doação e elas podem estar debaixo do nariz do fiscal e se ele não prestar atenção, ele pode deixar passar o fato gerador do tributo. Né? Hoje em dia, inclusive com as situações relacionadas às holdings familiares, o pessoal a princípio forma uma holding com todo o seu patrimônio e a princípio aquilo ali vira a empresa dele. Aí quando ele a princípio está prestes a falecer, ele vai lá e transfere as ações para o seu filho, né? Por um valor ínfimo, para dizer que não é doação. E aí os advogados vendem isso como uma forma lícita de não haver o pagamento do ITCD. Os estados estão caindo matando. Eles entendem que ali está forjando uma existência de um fato gerador sobre venda de ações, que na realidade não está acontecendo. Né? Às vezes não tem nem movimento financeiro entre uma conta e outra, e também o valor é totalmente diferente ou irrisório perto do valor real das coisas. Então, eles vão lá para o artigo 118 do CTN e falam que, como a princípio houve uma farsa, que tudo aquilo vai ser desconsiderado e vai se considerar que houve fato gerador do ITCD. Muitos estados... Veja, quem é o fiscal que vai fiscalizar isso aí? Quem é o auditor fiscal que vai fiscalizar? É você, meu querido. Ah, professor, eu não entendo nada disso. Pois vai ter que entender. Você vai se virar. Pessoal, só o pessoal do direito que trabalha com ITCD dentro da Secretaria da Fazenda? Duvido. É o pessoal que tem perfil, ó. Pastor tem perfil, tem um jeitão de trabalhar com isso. Focou, é isso aí. Basta ter perfil, professor. Exatamente. Basta ter perfil. Entendi, Tudão. Bom, então ele fala o seguinte, ó. Primeiro, a regra que é a nosso nome na lei. Veja que nosso nome na lei nos permite a incidência sobre quaisquer bens ou direitos. É interessante que ao tempo da Constituição de 67, nós tínhamos o antigo IT, que era o imposto estadual sobre a transmissão. Ele era sobre transmissão de bens imóveis somente, então era só para bens imóveis. Só que de uma forma diferente, ele era para situações causa-morte, quanto a bens imóveis e doações. Esse imposto, então, era antigo imposto estadual. Ele está lá no CTN, mas ele não existe mais. O antigo IT foi subdividido em dois outros tributos, que é o ITBI dos municípios e o ITCD dos estados. Qual a grande diferença do ITBI para o ITCD? O ITBI é só sobre atos onerosos, ou seja, compra e venda é um exemplo. Dação e pagamento é outro. Permuta imobiliária é outro. Então, os atos onerosos, onde há a transmissão da titularidade de bens imóveis, você vai ter incidência do ITBI. Por isso que você paga o ITBI para a prefeitura toda vez que você adquire um bem imóvel, porque ali há um ato oneroso e ali há a transmissão de titularidade, o vendedor está transmitindo para o comprador e, a princípio, há a incidência do ITBI. Mas no ITCD, diferentemente, os atos têm que ser os atos gratuitos. Então, no ITCD, os atos gratuitos é que vai ter a incidência do imposto.
Então, o ITBI municipal é só sobre atos onerosos. O ITCD estadual é sobre atos gratuitos. Tá certo? Agora, o campo de incidência, ou campo de atuação do ITBI é bem reduzido perto do ITCD. Enquanto o ITCD incide sobre qualquer bem ou direito, é o que fala a Constituição Federal, então qualquer bem ou direito que venha lá no inventário, que venha no arrolamento, que é o inventário simplificado, que venha na situação de uma doação. Então, eu sou uma pessoa que sou dono de uma companhia de navegação, eu tenho 3 navios que eu quero doar para o meu filho. Vai incidir ITCD? Vai, é claro. Por quê? Porque qualquer bem que tenha valor econômico, que seja doado, é fato tirador do ITCD. Fechou? E no caso do ITBI? ITBI é só sobre bens imóveis por natureza ou por acessão física. Então, só bens imóveis por natureza, ou seja, o solo, então a terra nua, que a gente chama, ou a acessão física, a construção feita sobre o solo, a construção feita pelo homem. Então, só sobre o apartamento vendido, a casa vendida, o terreno vendido, a fazenda vendida, né, que incide o ITBI. Já o ITCD não. Qualquer coisa que tenha valor econômico, que seja transmitida, causa mortes ou doação, fato tirador do imposto. Então, a base econômica do ITCD é muito mais ampla. Mas veja, isso não tem nada a ver mais com o antigo IT, né, o antigo Imposto sobre a Transmissão, que não existe mais. Mas é bom a gente falar, né, que os artigos 37 ao 42 lá do CTN não tem mais efetividade, porque não existe mais aquele imposto, vamos dizer assim. Alguma coisa é aproveitada, né? A gente vai ver mais adiante um texto que está no CTN e também está na legislação aqui do Amapá. Bom, aí ele fala no parágrafo 1º do artigo 155, o imposto devido no inciso 1, ou seja, o ITCD, relativamente a bens, vamos marcar agora, vamos pegar o marca-texto aqui em laranja, ó, bens imóveis e direitos sobre os bens imóveis, compete ao Estado da situação do bem imóvel ou ao Distrito Federal. Então, o ITCD compete ao Estado, né, da situação do bem imóvel, né, ou ao Distrito Federal. Quer dizer, o bem imóvel fica mais simples para a gente poder fiscalizar, fica mais simples para a gente poder verificar. Por quê, Tudão? Porque no bem considerado bem imóvel, o que a gente pensa? O bem não pode ser retirado do lugar. Então, onde ele se encontra é para onde é devido o tributo. Ah, pessoal, mas e aquelas casas sobre rodas que tem lá nos Estados Unidos? Pois é, ainda bem que não tem aqui, porque eu não sei como é que se resolveria. Né? Lá nos Estados Unidos tem algumas casas todas de madeira que elas são colocadas em cima de caminhões e você carrega ela para outro lugar. É como se fosse como é que a gente fala aqui? Um trailer, né? Só que é uma casa, meu, que os caras carregam de um lugar para outro. Aqui não tem isso, né? Quer dizer, o bem imóvel aqui é imóvel mesmo. Né? A gente faz uma construção que tem fundação, que tem tijolo, que tem concreto. Então o negócio não pode ser retirado do lugar. Mas, então quando o bem imóvel a gente já tem uma regra, os bens móveis a gente também vai ter. O que é um bem imóvel, professor? Segundo a doutrina, de acordo com o Código Civil anterior de 2002, né, antes de 2002, 1916, nós tínhamos aqui a definição de que o bem imóvel é aquele que não poderia ser retirado do mesmo lugar se não houvesse grave dano ou fratura ao bem, ou seja, ele ia ser destruído se ele fosse retirado do lugar. Mas a gente sabe que isso, a princípio, não é levado em consideração aqui na situação propriamente dita. Então a gente leva essa informação aqui para a gente poder levar para a prova. Agora, relativamente aos bens móveis, volta lá. O que é um bem móvel, professor? Bem móvel já é aquele que tem movimento dado pelo homem. Então o homem entra dentro do bem, como é um carro, né? Por exemplo, um navio, uma embarcação, uma aeronave, e o bem começa a se movimentar. Ou o bem tem movimento próprio, é o semovente, né? Então o animalzinho da fazenda, que a princípio tem movimento próprio. Então, relativamente aos bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar inventário ou arrolamento, isso é a situação causa-mortes. Então, onde se processa o inventário ou arrolamento, é a situação causa-morte. Ou onde tiver domicílio doador, é a situação doação. Agora, onde se processa o inventário ou rolamento? Tem regra isso aqui, professor? O CPC fala, né? Último domicílio do decujus. Então, o arrolamento, de acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro, ou o inventário devem se processar no último domicílio conhecido do decujus, ou seja, da pessoa que veio a falecer. Então, se, por exemplo, ela conheceu o Amapá, né, ficou lá durante uns anos e morreu lá, o inventário deve estar lá, onde é o último domicílio do decujus.
Tudo bem? E isso é uma informação que às vezes não aparece na prova. Você precisa conhecer essa informação. Então, coloque aí, ó. O inventário e o rolamento devem se dar no último domicílio do decujus. Quem é o decujus, professor? E aí a gente vai dando vários conceitos conforme a gente vai falando. Se você puder parar na aula aí e ir anotando, decujus é a pessoa que vai vir a falecer. Né? Então, decujus é aquele que você vai falar bem ou mal depois que ele faleceu. Né? Quer dizer, a pessoa que faleceu. Então é o decujus. Então, os direitos que a princípio vão ser dos herdeiros é após a morte da figura do decujus, da pessoa do decujus. Quem vai ficar com os bens? O direito civil se preocupa quem vai ficar com os bens, os herdeiros, os legatários, quem vai ficar com os bens do decujus. E o direito tributário e a legislação tributária? Quem vai pagar o imposto sobre transmissão, causa, morte, doação? Essa é a preocupação que a gente tem. Quem vai pagar? Tudo bem? Então a Constituição já diz a competência. O estado onde está o bem que está sendo transmitido causa, morte, doação, o bem imóvel, é para onde é devido o tributo. O estado onde se der o inventário ou rolamento, no caso dos bens móveis transmitidos causa, morte, é para onde é devido o tributo. O estado onde está o domicílio do doador, é para onde é devido o tributo. Vamos a um exemplo prático para você entender essa parte até agora da matéria. Exemplo prático que cai na prova. E é simples, tá? A Ana reside no Amapá e faz uma doação de um apartamento situado em São Paulo para a Bia, que reside no Rio de Janeiro. Então, qual que é o domicílio do doador? Amapá. Qual o domicílio da donatária? Quem é o doador? Aquele que doa. Quem é o donatário? Aquele que recebe. O que estão doando? Um apartamento. Agora, a mesma Ana fez uma outra doação para a Bia em espécie. E o dinheiro, a princípio, está num banco na Bahia. Então, tá vendo que tem duas doações? Para onde é devido o tributo? Você entende, então, como é que funciona? Pessoal, vocês conseguem aí, a princípio, matar a questão e dizer para mim para onde é devido o tributo nas duas situações? Doação do apartamento de São Paulo, da Ana, que está no Amapá, para a Bia, que está no Rio de Janeiro. Doação do dinheiro que está na Bahia, da Ana, que está no Amapá, para a Bia, que está no Rio de Janeiro. Vocês podem me dizer situação 1, situação 2? Né? Então essa situação, né, é muito interessante para a gente poder levar, inclusive, aí para a prova. E aí, professor, como é que funciona esta circunstância aí para a gente poder levar essa situação aí para a prova? Então, ó, você que está aí estudando, você já vai me dizer, né? Como é que funciona, professor? Então vamos lá. Na primeira situação, o apartamento não é um bem imóvel. Então, o local onde se situa o bem imóvel é para onde é devido o tributo? Então, São Paulo. Porque o bem é bem imóvel. Tá certo? Na segunda situação, não é um bem imóvel, dinheiro é um bem móvel, tá certo? Então, eu não posso dizer que é onde está o dinheiro. Não, não. É, se fosse causa-morte, onde se der o inventário ou rolamento. Mas como é entre vivos, é o domicílio do doador, ou seja, tributo para uma parte. E é assim que a gente vai trabalhar. Gente, essa questão é a questão clássica na prova dos senhores. Mas às vezes ele coloca a Ana nos Estados Unidos, às vezes ele coloca a Bia nos Estados Unidos, às vezes ele coloca o bem no estrangeiro. Você entendeu? Falei Estados Unidos, mas ele coloca o estrangeiro no meio da jogada, justamente para dar uma enrolada. Mas você que sabe mais um pouco, vai vencer também essa situação. Tudo bem? Aí continua. Bom, chegamos ali no artigo 155, parágrafo 1º. Agora eu vou para as situações do estrangeiro ou do exterior. Vai lá na telinha. Então ainda estou no ITCD e ele fala assim, ó. O ITCD, inciso 3, terá competência. Veja que eu estou lá na regra de competência, ou seja, quem poderá cobrar o tributo. Competência para a sua instituição regulada por lei complementar. Essa lei complementar é lei complementar federal. Não tem nada a ver com lei complementar dos estados, tá? É lei complementar federal, ou seja,
deverá existir, eu falo deverá, né, num futuro próximo, porque o Supremo já está imprensando os estados para que essa lei federal aconteça. Então vai acontecer a lei federal em breve para que os estados possam regular essa situação. Hoje nós não temos a lei federal. Então o que acontece? Ele fala assim, ó, terá competência para sua instituição regulada por lei complementar federal. Letra A. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Olha só, a regra não era o doador, domicílio do doador, mas se o doador está no exterior, quem vai resolver o problema? A lei complementar federal. Eu não tenho uma regra que é bens móveis, doação, o domicílio do doador vai determinar para onde é devido o tributo, mas se o doador reside no exterior, para onde é devido esse tributo? Lei complementar federal que vai regular o assunto. Outra. E se o decústo, quem é o decústo? Do falecido. Possuía, ele tem que estar no passado, porque ele possuía, já faleceu. Bens. Bens aonde? No exterior. Era residente ou domiciliado? No exterior. Teve seu inventário processado. Veja que é tudo ou, ó. Ou. Teve seu inventário processado no exterior. Então, o John, americano, tinha lá a filha Ana lá no Amapá, e ele tem um veículo automotor lá nos Estados Unidos, que vai ficar de herança para ela. Ué, então o bem está nos Estados Unidos. Para onde é devido o tributo? Ah, o John era residente domiciliado no exterior e fez uma doação de dinheiro para Ana aqui no Brasil, lá no Amapá. Para onde é devido o tributo? Ah, o John faleceu, o inventário dele se deu lá nos Estados Unidos. Toda a herança dele ficou para a filha única, Ana, que está aqui em Macapá, no Amapá. Para onde é devido o tributo? Você pode falar, é tudo para o Amapá, professor. Calma, a lei complementar federal que tem que regular o assunto. A lei complementar federal é que tem que regular o assunto. Tanto é que tem que regular, que olha a notícia que nós temos aqui agora do mês 6 de 2022. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu agora um prazo de 12 meses, ou seja, até meados do ano que vem, 2023, para que o Congresso Nacional edite a tal da lei complementar com normas gerais definitoras do ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa-Morte e Doações, nas doações e nas heranças instituídas no exterior. O prazo começa a contar a partir da data da publicação da ata de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO 67, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Por unanimidade, o plenário declarou que a omissão legislativa, olha só que interessante, na regulamentação do artigo 155, parágrafo 1º, inciso número 3 da Constituição Federal, referente às regras para que Estados e o Distrito Federal possam instituir a cobrança do imposto de transmissão quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se a pessoa falecida possui bens, tiver residência ou domicílio, ou tiver seu inventário processado no exterior. A decisão foi tomada em sessão virtual, concluída no dia 3 de 6 de 2022, no julgamento da ADO 67. Cara, estamos falando de coisa de um mês para trás. Mas o entendimento que você tem que ter aqui é que, a princípio, é o entendimento. Isso é para a prova de tributário, mas a gente é o candidato para todas as provas, tá certo? Para a prova de tributário, vou falar de novo, ó. Para a prova de tributário, né? Muito obrigado, Crislane, pelo resultado aí que você colocou. Para a prova de tributário, pense na seguinte situação. O Supremo declara a necessidade da lei complementar. Não havendo a lei complementar, não podem os estados fazer a tributação nessas situações. Quando, né, o doador tiver domicílio no exterior, o falecido possui bens no exterior, né, residente domiciliado no exterior, o seu inventário se deu no exterior. Mas, o que os estados fizeram antes de que acontecesse esse julgado mais recente aqui do Supremo Tribunal Federal? Eles declararam competência suplementar. Opa! O que os estados fizeram, professor? Declararam a sua competência suplementar. Então, os estados entenderam o seguinte: já que falta as regras gerais dessa lei complementar federal, então, através do artigo 24 da Constituição Federal e parágrafos da nossa Constituição Federal, cabe aos estados terem a sua competência suplementar.
Então, o que acontece? Mediante essa competência suplementar, os estados vão lá e fazem aquele trabalho tão importante, que é justamente de acordo aí com o artigo 24 e parágrafos da nossa Constituição. Então a gente tem essa situação propriamente dita, né? A gente tem essa situação que os estados vão lá, com o estado do Amapá estabelece através da sua lei estadual o que vai regrar essas situações. Do doador estar no estrangeiro, dos bens estarem no exterior, da pessoa ter falecido no exterior, do inventário se dar no exterior, do domicílio do falecido ser no exterior. Você entendeu? Professor, o que eu levo para a prova? Levo o que está escrito na lei ou no regulamento do ITCD amapaense. Você leva também o posicionamento para a prova de direito tributário, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Não cabe aos estados cobrarem enquanto não houver a lei complementar tratando deste assunto. Bens no exterior, domicílio do doador no exterior, inventário no exterior. Tudo bem? Guarda isso aí para a prova. Outra coisa que nós temos, né? Recentemente, em tempos de pandemia, a União resolveu fazer aí uma tributação do imposto de renda sobre as doações de imóveis. Ela queria fazer uma alíquota de 20%. Não virou. Mas os estados entendendo, pô, a gente está perdendo tempo. Se a União está querendo pegar um quinhão aqui na doação de imóveis, né? Por que nós não aumentamos a nossa alíquota para a máxima? Então, muitos estados aderiram à alíquota máxima do ITCD. Não é o caso do Amapá, mas outros estados aderiram. E uma progressividade também de alíquotas, que também apareceu como posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade das alíquotas do ITCD serem progressivas. Porque até um determinado momento, todo imposto real só poderia ter progressividade se houvesse uma expressa previsão na Constituição Federal, que é o caso do IPTU e do ITR, né, que tem progressividade. Mas depois o Supremo Tribunal Federal falou que aquela história do sempre que possível os impostos tenham um caráter pessoal e seguirão a capacidade contributiva do sujeito passivo, na verdade serve para qualquer imposto, não somente para os pessoais. Então, o ITCD passou a ter a possibilidade de ser tributado de forma progressiva. O estado aqui do Amapá usa progressividade de alíquotas? Não. Muitos estados hoje usam? Usam. Então é bom que você saiba que o Amapá não usa, mas muitos estados usam. E outra coisa é justamente a situação de que o Senado Federal deverá trazer a resolução, né, quanto às alíquotas máximas do ITCD. Vamos lembrar, o Senado Federal é a Casa do Congresso representante dos estados. São 3 senadores para cada estado. Então, na verdade, quando a gente fala do Senado Federal, a gente sabe que as alíquotas máximas terão a resolução do Senado. Nós já temos essa resolução. E qual que é a alíquota máxima do ITCD em todo o Brasil hoje? É a alíquota de 8%. Então, alíquotas máximas fixadas por resolução do Senado Federal e a alíquota máxima hoje é 8%. Tudo bem? Então, guardamos essa informação também extremamente importante para a gente poder levar para a prova. Bom, entendemos que o Supremo declara aquela situação e agora, já que a gente está querendo conversar mais um pouco aqui a respeito de situações de tributação, né, situações importantes, nós temos agora aquelas situações que eu considero mais importantes para fins de incidência do nosso ITCD aqui no estado do Amapá, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Nós temos as sucessões legítima, testamentária, provisória e o fideicomisso. São as mais importantes, né? Legítima, testamentária, provisória, fideicomisso são as mais importantes. O que acontece na sucessão legítima? O que é a legítima? Vamos ver? Sucessão legítima é aquela que é uma sucessão deferida pela lei através da ordem de vocação hereditária. Uma ordem de vocação hereditária, a qual traduz-se por uma escala de preferência dos herdeiros no chamamento à herança. Então, primeiro vem os descendentes, depois vem o ascendente, depois vem o cônjuge sobrevivente. Quer dizer, existe uma vocação hereditária, uma vocação a ser herdeiro. Herdeiro é aquele que recebe uma parte, né, da herança. Herdeiro recebe uma parte da herança, que a gente chama de quinhão. Quinhão é a parte da herança que o herdeiro recebe. E a gente fala que existe uma ordem de vocação hereditária. Nós temos os herdeiros necessários. O Código Civil Brasileiro diz que são herdeiros necessários os descendentes, juntamente com o cônjuge sobrevivente, sobre os bens que ele não tinha ameação, os ascendentes com o cônjuge sobrevivente ou somente o cônjuge sobrevivente. Esses são herdeiros necessários.
Ah, eu não tenho nenhum desses herdeiros, eu não tenho descendente, eu não tenho ascendente, eu não tenho cônjuge, né? E faleci. Então a gente vai procurar outros herdeiros. Então, parentes até o 4º grau, primos, tios, sobrinhos, né? Então a gente vai procurar, mas esses não são herdeiros necessários. A legítima é aquela que transfere os bens para os herdeiros necessários. Vai lá. Então, ó, na nova ordem de vocação hereditária, contudo, portanto, prevê a concorrência dos descendentes e dos ascendentes com o cônjuge, estabelecendo o seguinte, ó, primeiro, na ordem hereditária, para a legítima, vem os descendentes, em linha reta, tá? Então, quem que é descendente em linha reta? Filho, neto, bisneto, tataraneto, tudo bem? Então, são linha reta, em relação à pessoa falecida, os seus descendentes, juntamente com o cônjuge ou companheiro. Quando a gente fala de companheiro, a gente fala da união estável. 2. Os ascendentes, também com cônjuge ou companheiro, né? Agora, ascendente com cônjuge ou companheiro é o seguinte, o que são os ascendentes em linha reta? Então, a pessoa faleceu. Se não tem descendentes, eu vou agora para a segunda linha, na vocação hereditária. Então, eu vou para o ascendente primeiro. Pai. Os pais estão vivos? Não. Avós. Bisavós. Então, a gente vai verificar. E os mais próximos preferem aos demais. Então, se você tem pais vivos e avós vivos, os pais vão receber a herança. Tudo bem? Se você não tem descendentes. E aí, que mais? O próprio cônjuge. Terceiro na ordem. O cônjuge sozinho, né? Depois deles, aí sim, os colaterais até o 4º grau e o companheiro. E por fim, o companheiro sozinho. Veja que colaterais até o 4º grau, o companheiro e o companheiro sozinho, já é história relacionada ao quê? Aos herdeiros que não são considerados necessários. A legítima é para os herdeiros necessários. A legítima compreende uma matemática simples. Você pega o patrimônio do decujus, divide por 2 e entrega aos herdeiros na sucessão legítima. Você pega o patrimônio dele, patrimônio que a gente diz patrimônio disponível, ou seja, que não tem nenhuma cláusula, né, de não transferência, que não, a princípio, se subentende a meação do cônjuge. Então, esse patrimônio disponível dividido por 2 é o que nós vamos chamar de legítima. Então, vai na telinha. Então, a legítima, vamos botar assim, ó, vou botar com a letra L, ela é igual ao patrimônio disponível do decujus, dividido por 2. A outra metade vai para o testamento. O testamento também tem a mesma fórmula, é o patrimônio disponível dividido por 2. Então, se uma pessoa deixar herdeiros e deixar testamento, metade ela pode entregar para os herdeiros necessários e a outra metade ela vai entregar através do testamento, que ela pode testar para qualquer pessoa. Quem deixou testamento pode testar metade do seu patrimônio disponível para qualquer pessoa, inclusive pessoas que não sejam herdeiros. Ah, eu tinha um caso fora do casamento. Tá amarrado, né, professor? Se a patroa ouve essa aula, pois é. Então, a pessoa tinha um caso fora do casamento. E aí, o que acontece? Naquele caso fora do casamento, ela resolveu, e essas coisas acontecem. Quem trabalha com heranças e sucessões sabe disso. O cara deixou um testamento e deixou metade do patrimônio todo dele para o caso dele. Pode fazê-lo? Pode. Mas o que é o testamento? Sucessão testamentária. Vamos ver? A sucessão testamentária é aquela que se dá em obediência à vontade do falecido. Vontade do falecido. Então é um ato de vontade. O falecido vai deixar o bem por um ato de vontade, prevalecendo, porém, as disposições legais naquilo que constituam o ius congens, bem como no que for silente ou omisso o instrumento. No Código Civil, tudo relacionado ao testamento está lá a partir do artigo 1788 e seguintes. Então, o que acontece? Na sucessão testamentária, o decujus deixa em testamento o seu ato de vontade. Metade do meu patrimônio eu quero deixar para minha amiga, tal. Para o meu caso, tal. Você entendeu? Então, são essas situações. Então, na idade, na conta, se o cara deixou testamento, metade do patrimônio disponível vai para o testamento, no máximo. Se ele deixou herdeiros necessários, né, descendentes, ascendentes ou cônjuge sobrevivente, a outra metade vai para esses. Fechou? Tudo bem. Então essas transmissões são causa-morte, seja por ato de vontade, seja por
em virtude de lei. Então a gente tem que guardar as duas. A gente diz que a obrigação da sucessão legítima é a sucessão ex lege, porque ela é em virtude de lei. A lei determina que deve ser dividida uma parte para os herdeiros necessários. E a sucessão testamentária é a sucessão ex voluntate. É uma sucessão por ato de vontade do decujus, que ele tem que deixar o testamento enquanto ele era vivo, né? Ele tem que deixar o testamento enquanto ele era vivo. Tudo bem? Ah, professor. Então a gente tem a sucessão ex lege e a sucessão ex voluntate. Aí vem uma aluna querida aqui, ó, que sempre tem alguma coisa, né? Trazer aqui informações interessantes aqui para nós, né? Professor, e no caso de uma criança que nasceu após a morte do pai, empresário, se ficam dívidas com o fisco, a criança vai ter que pagar logo ou só com 18 anos? Nossa, que legal. Pergunta interessante da Eucilane. E eu acho muito interessante essas perguntas, porque quando você dá aula de ITCD numa turma, normalmente tem caso prático. Tem pessoa que acabou de perder parente, tem que entrar com inventário, não sabe como fazer, pede informação, e eu sempre fui muito solícito a poder dar informação. E a pergunta da Eucilane é uma criança que nasceu após a morte do pai empresário, né? E ela pergunta se ela fica com dívidas com o fisco só a partir dos 18 anos. Eucilane, a tua resposta está lá no CTN, no artigo 126, inciso número 1. Ninguém, a princípio, por incapacidade civil, deixa de ser contribuinte para os tributos, não é verdade? A incapacidade civil não altera a capacidade de ser sujeito passivo de tributos. Então vamos pensar o seguinte, segundo também o CTN, a responsabilidade do herdeiro ela é pessoal. Ou seja, aquilo que ele vai receber de quinhão vai ter que responder pelas dívidas de tributos a princípio decujus. Então, independente da morte da criança, da criança ser de menor, ainda assim, se ela vier receber a herança, a força da herança que ela vai receber vai ter que responder pelo pagamento do tributo, né? É claro que a dívida é personalíssima, ou seja, vai sobre o patrimônio do decujus, que é aquilo que está sendo passado para ela como um quinhão para um herdeiro. Mas, se a princípio, vamos botar um exemplo numérico, se ela receber 100 e a dívida é de 140, os outros 40 não podem ir sobre ela. Ela só pode responder com a força da herança recebida, ou seja, se ela receber 100 e a dívida é 140, 100 que ela vai receber não recebe, porque vai pagar a dívida de 140. Os outros 40 podem ser cobrados dela? Nananina. É uma dívida personalíssima. É do decujus e do seu patrimônio que está sendo transferido. E não vai ser transmitido para o herdeiro, seja de menor ou maior. O que eu estou falando serve para quem tem idade maior ou menor. Tudo bom? Guarda essa informação aqui para a gente poder levar para a prova. Então guardemos essa situação aqui para a gente poder levar para a prova. Importantíssimo para a gente poder levar para a prova, porque ajuda você a ter um entendimento, a você entrar com a cabeça lá no ITCD. Senão você fica assim, caramba, e é muito bom vocês trazerem perguntas, né, a respeito dessas situações, porque não é simples para o pessoal matar esse tipo de questão, tá bom? Eu falei que existe uma sucessão legítima onde os herdeiros necessários vão receber metade do patrimônio disponível. Eu falei que tem uma sucessão testamentária onde aqueles por ato de vontade do decujus feito antes de morrer vão receber a outra metade. Mas tem outra sucessão, professor? Tem, chamada de sucessão provisória. Existem dois tipos de sucessão provisória, né? Uma que é com a declaração de ausência. Ele fala assim, ó, sucessão provisória é a segunda fase no processo da sucessão de ausentes, decorrendo 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou 3 anos, havendo ele deixado um representante ao procurador, podem os interessados requerer o que nós chamamos a abertura da sucessão provisória. O que é isso, professor, que ele está falando? Não entendi nada. O fenômeno da ausência, ou o instituto da ausência, é no direito civil. A pessoa, quando ela deixa o seu lar, não dá mais notícias, ela se torna um ausente para o direito civil. Então a pessoa sumiu, desapareceu, foi comprar um cigarro, sumiu. Então, quando a pessoa se torna ausente, quem vai cuidar dos bens dela? É o que o direito civil está perguntando. E a partir de quando eu vou fazer incidir o tributo sobre aqueles que receberem os bens dela? É o que o direito tributário vai resolver. Então, o que acontece? Quando a pessoa vier a desaparecer, da data do fato, nós vamos contar 1 ano. Os herdeiros, né, a princípio que desejam ser herdeiros, ali que têm condição de ser herdeiros, eles entram com um processo judicial
visando a sentença declaratória de ausência. O juiz, após aquele ano, e depois de 3 anos, se a pessoa deixou algum representante legal, esperando a pessoa reaparecer, a pessoa não reaparecer, o juiz decreta, né, a sentença declaratória de ausência e fala que haja a sucessão provisória dos bens. Então o nome sucessão provisória é porque os bens vão ser entregues do patrimônio do ausente para os herdeiros, por ordem judicial. O juiz vai mandar entregar os bens. Por que é provisória, professor? Porque aí agora abre-se um prazo de 10 anos para que o ausente venha a reaparecer. Então, depois que os bens da sucessão provisória entram em contato lá com os herdeiros, abre-se um prazo de 10 anos para que o ausente possa reaparecer. Se o ausente reaparecer, os bens deverão ser devolvidos. Por isso, sucessão provisória. O ausente reapareceu, professor, o bem será devolvido para o ausente? Exatamente. E é interessante que, para que haja transmissão para os herdeiros têm que oferecer garantias. Então, você recebe, por exemplo, um apartamento do ausente. E aí você apresenta como garantia, ó, vou deixar um carro como garantia judicial, porque se o ausente reaparecer e eu detonar o apartamento, o carro pode também voltar a ser aí, então, uma garantia para o ausente. Você entendeu? Então, na verdade, durante a sucessão provisória, esses 10 primeiros anos, o ausente pode reaparecer a qualquer momento. E é interessante que o nosso fatirador é transmissão. Havendo a transmissão da titularidade, tem fatirador tributo. Se a transmissão for desfeita, porque é o caso do ausente reaparecer, o fatirador deixou de existir, porque era só provisório. Então, se o ausente reaparecer durante a sucessão provisória, devolve-se o ITCD. Olha só, é a única situação que o Estado vai devolver o ITCD, porque o ITCD não é mais devido, porque a sucessão era provisória. Professor Tudão, ninguém explicou isso aqui para mim. Na verdade, eu não sabia nem exatamente o que fazer, né, a respeito dessa situação. Entenderam? Entendi, professor. Então, na verdade, a sucessão provisória pode se dar pelo fenômeno da ausência, que é uma das formas. E a outra forma da sucessão provisória acontecer é através do que nós chamamos a morte presumida. O que é a morte presumida, professor? Morte presumida é quando um determinado acidente, uma fatalidade acontece e é muito improvável que a pessoa tenha conseguido sair daquela situação. Eu lembro do Dr. Ulisses Guimarães, né, que estava sobrevoando lá em Angra dos Reis, uma tempestade terrível, o helicóptero onde ele estava caiu, afundou, acharam o piloto lá na aeronave, lá embaixo d'água, já falecido, mas nunca acharam o Ulisses. Mas o juiz, entendendo que uma pessoa daquela faixa etária, numa situação tão difícil como aquela, com certeza não teria chance nenhuma de sobreviver, o juiz falou, vamos declarar a sucessão provisória, através do Instituto da Morte Presumida. Presume-se que houve a morte, sucessão provisória daquela determinada pessoa. Vocês entenderam? Então que já na sucessão, mesmo sendo um ato provisório, já vai incidir o ITCD? Nós já vamos cobrar? É claro que, a princípio, não encontrado o corpo, posteriormente, a sucessão se torna definitiva, mas de qualquer forma já houve a cobrança do tributo. Ah, o Ulisses reapareceu. Pois é, era provisória, vai desfazer aquela situação. Ele nadou até uma ilha e se salvou. Você entendeu? Então, seria uma situação assim, uma situação extrema, né? Para a gente poder levar para a prova. Outra circunstância, vamos lá. Fideicomisso pode ser definido como uma espécie de substituição testamentária consubstanciada na atribuição pelo testador, então o testador, que é o futuro de cujus, da propriedade plena de determinado bem a herdeiro ou legatário seu, denominado fiduciário, com a imposição da obrigação de, por sua morte, a certo tempo ou sob condição pré-determinada, transmiti-la a outrem, qualificado como fideicomissário. Então, olha só, no fideicomisso eu tenho 3 figuras envolvidas. Vamos chamar elas de testador, também chamado de fideicomitente. Fiduciário, que é um garantidor. Fiduciário significa garantidor. Fiduciário é aquele que vai garantir a vontade do decujus. E nós temos o fideicomissário, que é aquele que vai ser aquele que vai receber o bem ao final. Olhando assim, eu não entendo muito bem o fideicomisso, professor. Eu quero entender melhor. Pois é, você vai entender melhor aqui, ó, nessa figurinha que eu fiz para você, ó.
Então, esse é o fideicomisso. Ó. Tem 3 pessoas bonitinhas aqui. Ó. O fideicomitente, que vai deixar em testamento os seus bens. Ele vai se transformar em decujos. Então, infelizmente, eu vou ter que apagar o vovô aqui. E aí, quando ele veio a falecer, nós vamos dizer que vai haver um fato gerador acontecendo, que é a instituição do fideicomisso. Então, com a morte do decujo, está instituído o fideicomisso. Qual é a intenção do vovô? O vovô é o seguinte, ele quer garantir que as suas futuras gerações possam vir a receber da sua herança. Ele tem alguma preocupação quanto ao seu filho, sua filha, de que gastam muito dinheiro. Então ele nomeia um fiduciário. Olha só, tá com uma carinha de advogado esse fiduciário, né? Esse aqui é o que nós chamamos o garantidor da vontade do vovô. Garantidor. E mediante uma determinada condição, olha só, uma condição, aquele determinado bem, que foi a princípio agora do patrimônio de cujos para o do fiduciário, mediante aquele implemento daquela condição, ele vai ser transmitido agora para o que nós chamamos um fideicomissário. Então vai haver a transmissão, mediante uma condição, para o fideicomissário. E o fideicomissário, de acordo com o Código Civil Brasileiro, não é qualquer pessoa. É o que nós vamos chamar de uma prole eventual. O que é uma prole eventual, Tudão? Uma prole eventual é aquele que não foi concebido ao tempo da morte do decúbito. Ou seja, no tempo que o vovô faleceu, ele ainda nem tinha sido concebido. Isso é prole eventual. Então, na idade, a gente diz que existem 2 momentos de transmissão no fideicomisso. A primeira transmissão se dá no ato da morte. Ela é causa-morte. A primeira transmissão, ela se dá no ato da morte. Então, ela é causa-morte. A segunda transmissão é pelo implemento da condição, ou seja, ela é através de uma doação. Ambas são gratuitas. Essa segunda aqui, inclusive, a lei chama de substituição. Eu vou substituir o fiduciário pelo fideicomissário. Então, essa segunda aqui a gente chama de substituição. Pessoal, quais são as condições possíveis para haver incidência através do fideicomisso? Não sei, vai aparecer na prova. Mas pode ser a prole eventual nascer. Pode ser a prole eventual, já que nascer não é o suficiente para você guardar o patrimônio deles, porque o tutor provavelmente vai ser aquele que você está querendo justamente que ele não fique com os bens. Então, pode ser que eu não queira botar ainda na mão da prole eventual. Então, vou esperar eles completarem a maioridade. Pode ser quando eles, a princípio, completem a faculdade. Você entendeu? As condições vão ser estabelecidas lá atrás, ó. Lá atrás. Quando, professor? Lá no momento, a princípio, que foi feito o testamento, quando o vozinho lá ainda estava vivo. Quando ele ainda era vivo. Você entendeu o que eu estou falando? Professor Tudão, entendi muito bem e vou levar aí essa informação para a prova. Aliás, esse esqueminha está muito bom. Agora, a pergunta que não quer calar, professor. Quantos fatos tiradores do ITCD nós temos aqui no fideicomisso, aqui no estado do Amapá? O estado do Amapá diz que há fato tirador, tanto na instituição do fideicomisso, que é com a morte do decujus, fato tirador número 1, quanto na substituição do fideicomisso, onde o fiduciário vai transmitir para o fideicomissário mediante condição. Fato gerador número 2. Então, quantos fatos geradores nós temos do ITCD aqui no nosso estado? 2 fatos geradores. Agora, como que eu vou fazer você entender ITCD se você nunca ouviu falar de fideicomisso? Nunca ouviu falar de sucessão provisória? Nunca ouviu falar de sucessão legítima? Nunca ouviu falar de sucessão testamentária? Queridos, não tem! Eu tenho que, a princípio, fazer uma prévia com você, senão você chega na lei e você não entende nada do que o cara está falando, só está decorando. E aí as provas da FCC são muito bem feitas. Dá uma olhadinha na prova de São Paulo, do último concurso 2013, lá, muito bem feita a prova. Dá uma olhadinha na prova da Bahia, agora, 2019, muito bem feita a prova. Dá uma olhadinha na prova de Santa Catarina, 2021. O pessoal faz uma prova bem feita, não é a prova lightzinha, não, é só saber um pouquinho, está resolvido o problema, professor. Não e não. Tomem todo cuidado.
Tá bom? Professor, mas tem mais um instituto aqui que pode tirar o sono aí dos alunos, né? E a gente vai falar dele ainda também, antes de entrar, né, na matéria específica do Amapá, que é o direito de usufruto. Vamos falar um pouquinho sobre o usufruto aqui para você? Vai na telinha. O usufruto é um direito real sobre coisa alheia, previsto lá no artigo 1225 do Código Civil, sendo que o titular do usufruto pode fruir a utilidade do bem, perceber inclusive os frutos de um bem. Então, por exemplo, ele pode fruir da utilidade do bem, pode perceber os frutos do bem, ele pode alugar aquele bem que ele está com usufruto, o qual pertence a um terceiro. Então, por isso que é um direito real sobre coisa alheia. Alguém tem a propriedade, mas ele tem o direito de usufruir. Desta forma, sobre um determinado imóvel, coexistem as figuras do usufrutuário, guarda ele, é aquele que detém o direito de usufruto. No proprietário, é o proprietário despido de uma função, né? É o proprietário sem uma parte, por isso o nome engraçado, né? Parece que a pessoa está pelada. Não, está lhe faltando alguma coisa, porque essa coisa que está faltando está lá no usufrutuário. O usufrutuário usa o bem. Então vamos lá, usufruto de bem imóvel, terra rural, muito comum. Eu vou nomear um usufruto com você. Você vai lá trabalhar a terra, você vai poder aproveitar a terra, você vai poder pegar os frutos que a terra dá, pode vender, pode... Tá? Enquanto isso, eu estou aqui com o direito de usufruto. Pode ser gratuito, pode ser oneroso. Pode ser um usufruto com parente, então eu não vou cobrar nada do parente. Pode ser um usufruto comercial, onde a princípio não, eu vou cobrar de você uma parte dessa produção aí, você vai ter que me pagar. Tudo bem? É claro que a gente está interessado no usufruto gratuito, porque quando é oneroso, mesmo a transmissão do direito de fruir sobre o bem, não há o que se falar de fatiador do ITCD. Oneroso não tem nada a ver com nós. Nosso fatiador é sempre o gratuito. Tá bom? Este último, no proprietário, poderá unicamente dispor do bem e aquele de outro lado tem o direito ao uso e ao gozo do bem. Então, um dispõe do bem, ele poderia vender a sua nova propriedade, e o outro tem direito de usar e gozar dos frutos do bem. O usufrutuário tem, portanto, direito à posse, direito ao uso, direito à administração e direito à percepção dos frutos. Isso é puro direito civil, né? O usufrutuário tem direito à posse do bem, porque ele não é o proprietário pleno, então ele não tem a propriedade, ele tem a posse. Tem direito a usar o bem, tem direito a administrar o bem, tem direito à percepção dos frutos do bem. Tudo bem? E aí o que ele fala aqui para nós? Quais são as formas de instituir o usufruto? As formas de instituição do usufruto não são tratadas de modo taxativo pelo Código Civil Brasileiro. Desse modo, a gente pode considerar que o usufruto terá origem em negócio jurídico, firmado pelas partes interessadas, essa é uma situação. Disposição testamentária, essa é uma outra situação. Ou até mesmo um acordo realizado em partilha de bens em decorrência de óbito. Então, olha só que interessante, né? Pode ser um contrato que as pessoas façam em vida, negócio jurídico. Pode ser uma disposição em testamento. Então, a pessoa pode deixar o direito de usufruto em testamento para uma outra pessoa. Ou até mesmo um acordo realizado na partilha de bens. Tempo de duração do direito de usufruto. Tudo isso acaba ajudando você a estudar depois o usufruto, como aparece na lei amapaense. Nós temos o usufruto com duração vitalícia, que vai perdurar enquanto viver o usufrutuário. Caso não ocorra qualquer outra causa de extinção, até o usuário morrer. Então é muito comum o usufruto quando o pai deixa o direito de uma propriedade para o filho e ele fala, eu fico com o usufruto do bem, até a minha morte. Quando a minha morte acontecer, aí, né, não vai para os meus herdeiros o usufruto, não. Simplesmente vai ser de novo devolvido, porque o direito do usufruto é personalíssimo, né? Não se transfere para herdeiros. Simplesmente é da pessoa, se a pessoa veio a falecer, volta para o proprietário pleno, que é o filho. Então muitas pessoas, por exemplo, fazem usufruto vitalício de forma a pensar o seguinte: eu vou transmitir a nova propriedade, que é a parte principal do direito sobre a propriedade, mas vou ficar com o usufruto até a minha morte. Depois que eu falecer, tudo vai ficar com a pessoa que era o nu proprietário. E o usufruto pode ser também temporário, que é submetido a um termo ou uma condição pré-estabelecida. Exemplo, né? Você tem direito de usufruto, né, até completar a maioridade. Você tem direito de usufruto até a formação em uma faculdade. Ou você tem direito de usufruto a partir da maioridade ou a partir da formação em uma faculdade. Quer dizer,
A condição pode ser resolutória, a condição pode ser suspensiva, de qualquer forma, bastando haver uma condição, você já tem um efeito temporário ali. Então, é muito interessante que a gente conheça as formas de usufruto, né? Inclusive situações interessantes aqui para a prova. E agora o que eu vou falar, inclusive tem agora uma questão interessante, né? Exatamente, né? A Kislene lembra aqui de uma forma interessante, né, da morte presumida. Estava em desastre ou guerra e não voltou após 2 anos do término do conflito. Preso no regime ditatorial. Sim, tem informações assim no Código Civil Brasileiro. O desastre também. Isso aí, tá certinho, Kislene. São exemplos ótimos para você falar a respeito da morte presumida. E agora, quanto ao usufruto, a questão, né, de extinção do usufruto. Então vamos pensar agora na forma de extinção do usufruto. Então a extinção se dá pela morte do usufrutuário. Afinal, como acima explicado, o usufruto é personalíssimo, ou seja, não se transmite aos herdeiros. Então, por exemplo, vamos imaginar que o nulo proprietário instituiu o usufruto para o usufrutuário. O usufrutuário veio a falecer. Então, o usufruto deixa de existir e volta o direito de usufruto para o nulo proprietário, ficando ele com a propriedade plena. Então, ó, com o falecimento do usufrutuário, será cancelado o usufruto em relação à fração correspondente. Por exemplo, se o usufruto era sobre 100% do imóvel em favor de X, se X vier a falecer, está aqui o X, será cancelado o usufruto com relação a 100% do bem. Ou seja, toda a propriedade plena. O que é propriedade plena? É o direito do nulo proprietário mais o direito do usufrutuário. Isso chama-se propriedade plena. Se o usufruto for transmitido, nós temos uma base de cálculo reduzida aqui no Estado, né? Nós temos uma base de cálculo reduzida aqui no Estado, professor. Caramba, então na verdade isso aqui vai mexer com base de cálculo, vai mexer com cálculo de tributo. Sim, meu querido, olha só o que fala o artigo 6º. Só vou citar isso aqui, hein? Do regulamento do ITCD aqui do Amapá, só vou citar isso aqui, ó. Se você transmitir a propriedade, a nula propriedade aqui no Estado, você vai dizer que a base de cálculo será 30% do valor venal do bem. Agora, se você transmitir o direito de usufruto, a base de cálculo será 70%. É engraçado que aqui no Amapá eles tributam a maior o direito de usufruto, 70% do valor do bem, e menor o direito de nula propriedade. Engraçado. Em outros estados não é assim. Em outros estados é 2/3 para nula propriedade e 1/3 para usufruto. Aqui não. 30% para propriedade plena, ou nula, perdão, para nula propriedade e 70% para o direito de usufruto. Volta ali, ó. Ele fala, a base de cálculo do ITCD no Amapá, tratando de transmissão de nula propriedade, será igual a 30% do valor venal do bem. Tratando da transmissão de direito do usufruto, será igual a 70% do valor venal do bem. Se eu não explico para você o usufruto, você entende alguma coisa que ele está falando, meu? Você entendeu? Se você nem explicou o negócio, como é que você vai, a princípio, aprender esse negócio? Então, eu já desisti de tentar fazer o curso de TCD sem falar do direito civil. Desisto. Precisa ter o direito civil na mente do aluno para que ele possa aproveitar a aula melhor. Senão ele vai ficar voando, vai ficar tentando decorar, vai ficar desesperado. Tá certo? E não é o caso, né? A gente quer aqui que, a princípio, vocês tenham bom acesso às informações propriamente ditas. Tá bom, pessoal? Então essa era a nossa primeira aula a respeito do ITCD aqui para o Amapá, com essas, né, regras importantes aqui, nesse bom início do curso, para a gente poder entender. Próxima aula a gente vai começar com as hipóteses de doação. Tem muita coisa de doação que possa cair na prova. Então, quais são as coisas mais importantes que tem caindo em prova em doação, inclusive que a FCC vem caindo em prova. Não posso perder a próxima aula, Durão. Não pode perder a próxima aula. Aí, então, eu vou encerrar aqui a aula, inclusive a gravação, e eu desejo a você uma excelente preparação para o certame.